Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Bom dia a você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade, pelo Facebook, pelas redes sociais. Bom dia a vocês que aqui se encontram nesta santa celebração. Neste domingo da Transfiguração, somos convidados por Jesus a escutar o que Ele tem a nos dizer e a contemplar seu rosto luminoso. Cheios de fé no Senhor, celebremos sua Páscoa, que também se realiza nos grupos e pessoas dispostos a transformar para melhor a realidade em que vivemos. Fala-se meu coração, vou mostrar a tua face, Senhor, o teu semblante, não me escondas não, Senhor, o teu semblante, não me escondas não. É, Senhor, o meu abrigo, segurança e proteção, tenho os olhos em ti fixos, minha rocha e salvação. Vê meu coração contrito, vem me guia a tua mão. Fala-se meu coração, vou mostrar a tua face, Senhor, o teu semblante, não me escondas não, Senhor, o teu semblante, não me escondas não. Te peço uma só coisa, em tua casa habitar, cada dia de minha vida, e o teu amor provar. Cantarei então pra sempre, oh meu Deus, o teu louvor. Fala-se meu coração, vou mostrar a tua face, Senhor, o teu semblante, não me escondas não, Senhor, o teu semblante, não me escondas não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, façamos nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Passamos ao nosso canto de perdão. Pecador, agora é tempo de pesar e de temor. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Serve a Deus, despreza o mundo, já não sejas pecador. Neste tempo sacrosanto, o pecado faz horror, contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador. Contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Meus irmãos, chegou o momento de fazermos os nossos pedidos de oração, a nós mesmos ou a terceiros. O que você vai colocar no altar do Senhor neste momento? Quais são as suas intenções? Quem está precisando de uma oração tua? Para quais finalidades?
É neste momento que você vai entrar em sintonia com o Pai Celestial, com Jesus e com Maria, e elevar seus pensamentos. Feche os olhos por alguns segundos e abra seu coração e peça. Acredite no seu pedido. Pedi e vos serás dado, nos garantiu Jesus. Então fique à vontade para fazer os seus pedidos. Nós, de nossa parte, vamos atender as seguintes pessoas que nos solicitaram, através das redes sociais, seus pedidos e suas intenções. E lembrar, como sempre o fazemos, de alguns amigos assíduos participantes desta santa celebração e que muitas vezes o destino coloca em nossas mãos. Aos amigos e todo o clero participante do Sínodo 2022 em Vila Velha, Espírito Santo, realizado entre os dias 4 a 6 de março deste corrente ano. Tendo à frente nosso arcebispo primaz, Dom José Fernando Faria, presidente da Igreja Vétero-Católica Missionária, a qual faço parte. Ao jovem empreendedor Lucas Pacheco e Carol, seus pais, Valmir e Nani Pacheco. Ao Dr. Tarcísio Geraldo de Freitas, Nicanor e Adelaide, Marcelo e Dora Gaspar. Também aos aniversariantes dessa semana, Lucas Paiva, Alemão Prado, Leidiana Silveira e Everaldo Malheiro. A todos, muitas bênçãos, feliz aniversário, muita paz e que o Senhor bom Jesus esteja presente sempre em suas vidas. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Oremos, ó Deus, cuja glória é sempre ser misericordioso. Sede benigno para com todos os que afastaram dos teus caminhos. Conduz-os de novo a ti, com os corações penitentes e viva fé, para que se firmem na verdadeira e imutável da tua palavra, Jesus Cristo, teu Filho, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina, um só Deus, agora e sempre. Amém. As leituras nos motivam a abrir o coração às de Deus, que se preocupa e sempre quer fazer aliança conosco. Leitura do livro de Gênesis, capítulo 15, versículos de 5 a 18. Naqueles dias, o Senhor conduziu Abraão para fora e lhe disse: Olha para o céu e conte as estrelas, se fores capaz. E acrescentou: Assim será a sua descendência. Abraão teve fé no Senhor, que considerou isso como justiça. E ele lhe disse: Eu sou o Senhor que te fez sair do Ur dos Cáldeos, para te dar em possessão esta terra. Abraão lhe perguntou: Senhor Deus, como poderei saber o que vou possuí-la? E o Senhor lhes disse: Traze-me uma novilha de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, além de uma rola e de uma pombinha. Abraão trouxe tudo e dividiu os animais pelo meio, mas não as aves, colocando as respectivas partes uma frente à outra. Aves de rapina se precipitaram sobre os cadáveres, mas Abraão as enxotou. Quando o sol já se ia pondo, caiu um sono profundo sobre Abraão, e ele foi tomado de grande e mistério terror. Quando o sol se pôs e escureceu, apareceu um braseiro fumegante, uma tocha de fogo, que passaram por entre os animais divididos. Naquele dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo: Aos teus descendentes darei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio, o Eufrates. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação.
ante quem eu tremerei. O Senhor é minha luz e salvação. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 17 a 4. Sede imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora eu repito chorando. Há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o estômago. A glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamação ao Evangelho. Numa nuvem esplendente fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 9, versículo de 28 a 36. Glória a vós, Senhor. Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Nisso, 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram na glória e conversavam sobre o êxodo de Jesus, que iria acontecer em Jerusalém. Pedro e os companheiros dormiam profundamente. Quando acordaram, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando esses homens já iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Quando ainda estava falando, desceu uma nuvem e os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo quando entraram na nuvem, mas da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz. Quando a voz falou, Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e nesses dias não contaram a ninguém nada do que tinha visto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, no Evangelho de hoje, Lucas descreve a transfiguração.
Tem momentos na vida em que o sofrimento é tanto que a gente chega a pensar: Deus me abandonou, não está mais comigo. E de repente a gente descobre que ele nunca tinha ido embora, mas que a gente mesma estava com os olhos vedados, sem enxergar a presença dele. Aí tudo muda e fica transfigurado. É a transfiguração. O novo vai abrindo o caminho, a transformação vai acontecendo, as tensões entre o Novo e o Antigo Testamento foram crescendo. No fim, Jesus faz um levantamento e percebeu que ninguém tinha entendido a sua proposta. O povo o imaginava como João Batista, Elias ou algum dos antigos profetas. Os discípulos o aceitavam como Messias, mas como Messias glorioso, bem de acordo com a propaganda da religião oficial do templo. Jesus tentou explicar aos discípulos que o caminho previsto pelos profetas era o caminho do sofrimento, como consequência do compromisso assumido com os excluídos, e que os discípulos só poderiam ser discípulos se carregassem a cruz atrás dele. Mas não teve muito êxito. É nesse contexto de crise que acontece a transfiguração. Para entendermos bem as liturgias de hoje, vejamos o que, na primeira leitura, Abraão e Sara, já de idade avançadas, estéril e nômade, Deus faz uma aliança e lhe promete descendência e terra. Dois elementos importantes para quem necessita de mãos de obra e onde tirar sustento para garantir a sobrevivência. Abraão crê no Senhor. Sara vê sua fé desafiada diante desta promessa em sua realidade pela lógica humana. O símbolo utilizado indica que os contraentes aceitam ser cortados ao meio se não cumprirem a palavra. Deus, ao contrário do ser humano, sempre é fiel às suas alianças, acentuando a importância da confiança em Deus. Na segunda leitura, percebe-se certo conflito na comunidade de Filipos, o qual chegou a ponto de deixar o autor em lágrimas. Trata-se dos que se comportam como inimigos da cruz do Cristo. O próprio Paulo se propõe como exemplo a ser imitado e anima os amigos de Cristo a continuarem firmes nessa amizade mediante a experiência do ressuscitado, a qual leva à transformação da vida. No Evangelho, Jesus revela, mediante a transfiguração, sua futura glória sem passar pela cruz. Era exatamente essa a proposta de Pedro, que desejava seguir o caminho sem a cruz, construindo tendas no lugar onde se realizavam as missões. A transfiguração é como que uma antecipação do resultado da ressurreição de Cristo. Ele nos ensina que o que é necessário, ouvir a voz do Filho de Deus para transfigurar nossa vida e, consequentemente, transformar a realidade em que vivemos. Várias vezes, Jesus já tinha entrado em conflito com as autoridades. Ele sabia que não iriam deixá-lo fazer o que estava fazendo. Mais cedo ou mais tarde, iriam prendê-lo, pois, dentro daquela sociedade, o anúncio do reino, do jeito que era feito por Jesus, não seria tolerado. Ou ele voltava atrás, ou seria morto. Não havia outra alternativa. Jesus não voltaria atrás. Por isso, a cruz aparece no horizonte, já não como uma possibilidade, mas sim como uma certeza. Junto com a cruz, aparece a tentação de seguir pelo caminho do Messias glorioso e não pelo caminho do servo crucificado. Nesta hora difícil, Jesus sobe a montanha para rezar e leva consigo Pedro, Tiago e João. Enquanto reza, Jesus muda de aspecto e diante dos discípulos aparece glorioso, do jeito que eles o imaginavam. E junto com Jesus, na mesma glória, aparecem Moisés e Elias, os dois maiores do Antigo Testamento, que representavam a lei e os profetas. Eles conversam com Jesus sobre o êxodo a ser completado em Jerusalém. Assim, diante dos discípulos, a lei e os profetas
confirmam que Jesus é realmente o Messias prometido no Antigo Testamento e esperado pelo povo. Mas confirmam também que o caminho para a glória passa pela travessia dolorosa do Êxodo. O êxodo de Jesus é a sua paixão, morte e ressurreição. Pelo seu êxodo, ele vai quebrar o domínio da propaganda do governo e da religião oficial, que mantinha todos presos dentro da visão do Messias nacionalista. Jesus vai libertar o povo da cruz. Parece que falar da cruz não agrada. Eles querem assegurar o momento da glória no alto do monte e se oferecem para construir 3 tendas, conforme o costume. Eles estavam dormindo e só acordaram no fim. Ainda puderam ver um restinho da glória de Jesus rodeado de uma luz celestial, mas não escutaram a conversa sobre o êxodo. Como acontece conosco, tantas vezes eles escutaram só aquilo que lhes interessava. O resto escapou da atenção deles. E agora? Acordando, falam bobagens, ficam com medo e não querem mais descer. Toda vez que se fala da cruz, tanto no Monte da Transfiguração como no Monte das Oliveiras, eles dormem. Gostam mais da glória do que da cruz. Parece que a fala da cruz não agrada. A voz do Pai sai da nuvem e diz: "Este é o meu filho querido, escutem o que ele diz." Com esta mesma frase, o profeta Isaías tinha anunciado o Messias servo, Isaías 42:1. Depois de Moisés e Elias, agora é o próprio Pai que apresenta Jesus como Messias, que chega à glória através da cruz. No fim da visão, Moisés e Elias desaparecem, só fica Jesus. Isso significa que, dali para frente, quem interpreta a Escritura é a vontade de Deus para o povo, e seria Jesus. Só Ele. Ele é a palavra de Deus para os discípulos. Ouçam-no, escuta o que ele diz. Meus queridos irmãos e irmãs, a transfiguração é narrada em 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. Sinal de que esse episódio tinha uma mensagem importante para as primeiras comunidades. Ela foi uma ajuda para superar a crise que a cruz e o sofrimento provocaram nos discípulos e discípulas. A transfiguração continua sendo ajuda para superar a crise que o sofrimento e a cruz provocam ainda hoje. Os 3 discípulos dorminhocos são o espelho de todos nós. A voz do Pai diz a eles e a nós: "Este é o meu filho, o eleito, escutai o que ele vos diz." No Evangelho de Lucas, há uma semelhança muito grande entre a cena da transfiguração e a cena da agonia de Jesus no Horto das Oliveiras. Você pode conferir e vai perceber o seguinte: nos 2 episódios, Jesus sobe a montanha para rezar e leva consigo os mesmos discípulos, Pedro, Tiago e João. Nas 2 ocasiões, Jesus muda de aspecto e se transfigura diante deles, seja glorioso, seja suando gotas de sangue. Nas 2 vezes, aparecem figuras celestes para confortá-lo, seja Moisés e Elias, seja o anjo do céu. E tanto na transfiguração como na agonia, os discípulos dormem, se mostram alheios ao fato e parecem não entender nada. No final dos 2 episódios, Jesus se reúne de novo com seus discípulos. Sem dúvida, Lucas teve algumas intenções em acentuar a semelhança entre esses 2 episódios. Qual seria? É meditando e rezando que, aos poucos, conseguiremos chegar por trás das palavras e perceber a intenção do seu autor. E o Espírito de Jesus nos guiará se soubermos também ouvi-lo. Amém? Amém. Fiquemos de pé e pronunciemos a fé uma vez dada aos santos. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,
Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus. E se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria, e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos. Padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados, e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, oremos hoje a Deus, nosso Pai, que no Monte Tabor nos revelou a glória do seu Filho por nós entregue à morte na cruz. Salvai, Senhor, o vosso povo. Vamos repetir? Salvai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja, para que aceite ser fiel aos caminhos da cruz de Cristo, oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Pelos bispos e todos os servidores do povo de Deus, para que, pela sabedoria da cruz, vençam a tentação dos falsos prestígios, oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Pelos governantes, para que exerçam a autoridade como um serviço, e não fujam aos sacrifícios exigidos para a construção de um mundo mais justo, oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Pelo sínodo, realizado em Vila Velha, Espírito Santo, pelo arcebispo primaz, Dom José Fernando e todo o clero presente que vivem a hierarquia da Igreja Vétero-Católica Missionária, para que sempre recusem viver segundo a lógica deste mundo e compreendam cada qual a sua função como verdadeiro serviço à humanidade. Oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Por nós aqui reunidos, para que a nossa transformação pessoal se realize de acordo com o Evangelho, oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Para que não empurremos o peso da cruz de Cristo para os mais pobres e desprotegidos, oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Pelas famílias, para que seja um espaço de crescimento para todos os seus membros e formem cidadãos conscientes de seu papel nas sociedades e aberto aos valores do Evangelho. Oremos ao Senhor. Salvai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja Vétero-Católica Missionária, para que busque a conversão neste tempo da Quaresma e, inspirada pela campanha da fraternidade, contribua a seu modo para uma educação fundada na sabedoria e no amor. Ouvi, portanto, ó Senhor, nossas preces e orações, que vos dirigimos, a fim de conhecermos melhor o mistério da cruz do vosso Filho, ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, juntamente com as nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertor. Escuta, Senhor.
tua salvação, que Cristo Jesus nos prometeu, que Cristo Jesus nos prometeu. Como outrora nossos pais conduziste a boa terra, vem conduz a tua igreja, que caminho em ti espera. Tua esperança nós vivemos, pois não é uma quimera. Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dá-nos a tua salvação, que Cristo Jesus nos prometeu, que Cristo Jesus nos prometeu. Bendito sejas, Senhor Deus do universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da tua bondade, frutos da terra e do trabalho do homem, que agora te apresentamos e para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Orai, irmãos, para que o vosso sacrifício, seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. Verdadeiramente é digno e justo, racional e salutar, que sempre e em todo lugar vos demos graças ao Senhor Santo, Pai onipotente e eterno Deus, por Cristo nosso Senhor, por quem louvam os anjos a vossa majestade, adoram nas dominações, treme as potestades, o céu e as virtudes dos céus e os bem-aventurados serafins. Celebram com igual louvor com eles, pedimos, mandeis que se junte também as nossas vozes, cantando em suplicante confissão. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Ouve-nos, Pai Celestial, mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, aceita através dele o nosso sacrifício de louvor e concede que, pelo poder do teu Espírito Santo, possamos santificar estes dons do pão e do vinho, para que sejam para nós o seu corpo e o seu sangue. Santificai os dons que vos apresentamos. Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, deu-te graças, partiu-o e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, deu-te graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: Tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos, para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes em memória de mim. Eis o mistério da fé. Morrendo, aniquilastes a nossa morte, ressuscitando, restaurastes-nos a vida. Senhor Jesus, vem em glória. Portanto, Senhor e Pai Celestial, recordando a sua morte de uma vez para sempre sobre a cruz,
a sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão aos céus, e esperando a vinda do seu reino, celebramos com este pão e este cálice o memorial de Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita, Senhor, através dele, nosso sumo sacerdote, este nosso sacrifício de louvor e ação de graças. Ao comermos e bebermos estes dons sagrados, na presença de tua majestade divina, enche-nos da tua graça e bênção celestial, e renovados pelo Espírito, Alimenta-nos com o corpo e o sangue de teu Filho, para crescermos até a sua estatura e nos tornarmos um templo vivo da tua glória. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo José Fernando de Faria, arcebispo desta Igreja Vétero-Católica Missionária, os nossos demais bispos com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembra-te dos nossos irmãos e irmãs que entraram em descanso eterno, na esperança da ressurreição, que eles e todos os que partiram deste mundo gozem da luz da tua presença. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Tem misericórdia de todos nós, Senhor. Torna-nos dignos de participar da vida eterna com Maria, a Virgem Mãe de Deus, encarnado com os apóstolos e com todos os santos e os mártires que, ao longo dos séculos, obedeceram à tua vontade, em especial São Francisco de Assis e Nossa Senhora das Dores. Possamos nós ter a graça de união com eles, te adorar e sempre te dar glória mediante teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai Onipotente, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. E agora, como nosso Jesus Cristo Salvador nos ensinou, cantemos e ousamos também dizer: Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade. Pai, meu Pai do
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. E dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta é uma união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E que seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. O Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo site da TV Jornal da Cidade, faça a sua comunhão simbolicamente. O pão da vida, comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Lá no deserto a multidão com fome segue o bom pastor, com sede busca nova palavra. Jesus tem pena e reparte o pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. A Páscoa nova da nova lei, quando amou-nos até o fim, partiu o pão, disse: isto é meu corpo, por vós doado, tomai e comer. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir
mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Onde houver fome, reparte o pão. E tuas trevas hão de ser luz. Encontrarás Cristo no irmão. Serás bendito no eterno pão. O pão da vida, a comunhão, nos une a Cristo e aos irmãos, e nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. E nos ensina a abrir as mãos para partir, repartir o pão. Humildemente vos pedimos, Deus onipotente, que concedais uma conduta de vida agradável a vossos olhos, aqueles que alimentais com vossos sacramentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Neste início do mês de março, entre os dias 4 a 6, participamos do Sínodo 2022 em Vila Velha, Espírito Santo, que foi fruto de um processo de preparação e que gerou respostas para o futuro. Para mim, pessoalmente, esse momento sinodal representa anos de preparação minha no processo preparatório. Foi uma surpresa grande ter participado diretamente do processo do sínodo. Nesse sentido novo, trabalhar juntos com pessoas que nunca tinha visto antes, que conhecia apenas por ouvir dizer e fotografias, com questões que nunca tinha pensado antes, representando também uma população inteira de seus municípios e estados onde vivem e celebram suas missões religiosas. Esses dias de convívio representou muitos sonhos de uma vida social em defesa do povo de Deus e da própria Igreja Veterocatólica Missionária, que estamos fundando em Pouso Alegre, através da comunidade Nossa Senhora das Dores e da Ordem Franciscana Veterocatólica Missionária, aliada à Paróquia São Francisco de Assis. Para mim foi um momento de transbordamento, a nível muito pessoal. Tudo isso mexeu comigo e, de alguma maneira, com todos os participantes. Mexeu no sentido de dizer que não estávamos na altura de responder com muita qualidade e capacidade para um evento tão grande e importante de unificação de um clero em prol do povo. Por isso, nesses dias, estava pensando comigo. Até eu fiz umas colocações dizendo que foi um evento importante na minha vida pessoal. Fica na memória de todo o clero. Eu dizia também que foi para mim, pela minha história humana, de trazer os momentos de fracasso, de levantar-se de novo e de construirmos uma nova história. Foi um momento que eu considero como um milagre da vida, da história da igreja. Por isso, para mim, é muito marcante, muito importante eu ter participado, mais do que ter contribuído com muitas coisas, mas mais aprendi do que ensinei. Meus agradecimentos especiais a Dom José Fernando de Faria, organizador do evento, arcebispo primaz e presidente da IVCM, pelo acolhimento, pela simplicidade de se misturar com o povo, de celebrar com fé, saber oportunamente aconselhar os deslizes que muitas vezes cometemos na lida um com o outro. Por ter me nomeado assessor de comunicação ao lado do querido bispo Dom Raimundo Pereira de Santarém. Agradecer Dom Nildemar, bispo vice-presidente, pelos belos ensinamentos, pela simpatia familiar que também nos fez a todos. Enfim, agradecer a cada um dos irmãos ali presentes, seminaristas, diáconos, padres, frades, reverendos, monsenhores e bispos. Creio que depois dessa experiência ímpar, estaremos retomando o espírito sinodal com mais força, com mais coragem, para uma dedicação ainda maior em nossas comunidades. Antes eram sonhos, hoje são realidades, que devemos trabalhar
colocar em prática as orientações que surgiram, assim como a exortação apostólica pós-sinodal, onde já temos os horizontes para a presença da Igreja na região sul-mineira, para que seja uma constante a favor do povo de Deus. A esperança é que a Igreja Vétero-Católica Missionária, começando pelos nossos bispos, sacerdotes, os leigos, as comunidades, assimilando esses ideais que são universais hoje. Não são mais nossos sonhos particulares, mas são sonhos da nossa igreja toda, unida num sonho do mundo todo. Tudo isso tornou-se visibilizado de um mundo melhor, de uma Pouso Alegre e região mais ativa e que seja uma fonte de vida para muitos povos, uma comunidade que é regional, mas tem um alcance mundial. Você que está nos assistindo, venha você também fazer parte da Igreja Vétero-Católica Missionária. Assembleia dos chamados escolhidos aos ministérios, em missão pela Trindade e coração deste mistério. Em águas mais profundas, vamos lançar as nossas redes e sem mais descansar, saciaremos nossa sede de sermos uma igreja toda ministerial, na graça recebida junto à fonte batismal. Assembleia dos chamados escolhidos aos ministérios, em missão pela Trindade e coração deste mistério. Formamos um só corpo, vocacionado à santidade, diversos nos carismas, mas a serviço da unidade, doando a nossa vida em favor da humanidade. Discípulos do Mestre, vida entregue e oblação. Assembleia dos chamados escolhidos aos ministérios, em missão pela Trindade e coração deste mistério. Assembleia dos chamados escolhidos aos ministérios, em missão pela Trindade e coração deste mistério. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos livre sempre de toda adversidade e derrame sobre nós e vós as suas bênçãos. Amém. Torne os vossos corações atentos à sua palavra, a fim que transbordeis de alegria divina. Amém. Assim, abraçando o bem e a justiça, possais correr sempre pelo caminho dos mandamentos divinos e tornar-vos cordeiro dos santos. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Cristo, no poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Somos povo escolhido e na fronte assinalado como o nome do Senhor, que caminha ao nosso lado. Agora é tempo de ser igreja, caminha juntos, participar. Agora é tempo. A todos um bom domingo, um ótimo final de semana
que nós possamos sempre entender a palavra de Jesus, a sua transfiguração e crer que Deus nos enviou o Filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivéssemos uma vida eterna. Um bom dia, um bom domingo mais uma vez e até a próxima semana, neste mesmo horário, às 10h30 da manhã, quando nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar. Paz e bem. Somos povo esperança, vamos juntos planejar, ser igreja a serviço e a fé testemunhar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos, participar. Somos povo a caminho, construindo em mutirão, nova terra, novo reino, de fraterna comunhão. Agora é tempo de ser igreja, caminhar juntos,